Bom, meus irmãos, agora nós vamos receber, diretamente de Portugal, nosso querido irmão Fagner, que vai estar aqui com a gente, com muita alegria, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, Nil, obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Aí melhorou. Glória a Deus. Vamos orar antes de começarmos essa mensagem que o Senhor pediu para eu transmitir para vocês. É um privilégio estar aqui. Eu confesso para vocês que eu não passava pela minha cabeça, ou nunca passou pela minha cabeça. Eu comecei a congregar aqui na Verbo em 2018. Foi a melhor coisa que o Espírito Santo fez na vida da minha família, ter nos guiado aqui para Verbo, naquele momento. Tudo mudou, as coisas caminharam muito bem, conheci pessoas incríveis, maravilhosas, né? O meu pastor Sérgio Coutinho, que teve uma paciência incrível, extraordinária, e continua tendo comigo até hoje. Sérgio, amo tua vida, meu irmão, obrigado por tudo. E hoje, sem contar, se eu for citar o nome das pessoas aqui, eu vou ser injusto. Tem o João, tem o Rodrigo, o Vitinho, enfim, né? Mas, tá bom, Rafa, para baixo ele adianta, é isso? Ah, tá bem, obrigado, Rafa. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês dessa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração. E antes de começar, vamos orar, como eu estava dizendo. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua presença aqui. Nós sentimos a Tua presença e queremos Te louvar, Te adorar, Senhor, com essa palavra que o Senhor separou para que nós ouvíssemos hoje. Semeie em nossos corações, Senhor, para que nós possamos sair daqui ricos, Senhor, e abundantes na Tua palavra, para que possamos, sim, Senhor, expandir o Teu reino, sendo bons testemunhos aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Irmão, semana passada o Vitinho falou, todos vão lembrar, se não, busca lá no YouTube a palavra dele. Boa noite para vocês também que estão no YouTube, aí vendo a nossa transmissão ao vivo. Ele falou sobre missão, sobre propósito, sobre chamado. E durante a ministração do Vitor, num determinado momento, ele falou que nós, né, fomos criados, o nosso propósito principal e maior é glorificar a Deus. E para nós glorificarmos a Deus, nós temos que matar o nosso eu. Alguém lembra dessa parte da ministração do Vitinho semana passada? Pois é. E nesse momento o Espírito Santo me parou. É como se tivesse parado o tempo. Ele falou: Fagner, eu quero que semana que vem você aprofunde isso. Então o tema da mensagem de hoje é matando o nosso eu. Nós estamos falando basicamente, meus irmãos, de renúncia. Renúncia não é algo muito simples. Renúncia é algo complexo. E nós precisamos entender o valor da renúncia no Evangelho para aí sim podermos caminhar com bons testemunhos aqui na terra. É muito comum, e me perdoe, já peço perdão de antemão se a palavra soar um pouco pesada, um pouco densa, mas às vezes a gente precisa resgatar fundamentos para voltar a caminhar de uma forma muito cristalina na presença do Senhor, com total transparência e em plena obediência. E então o Senhor, Ele quando falou comigo, né, e essa semana a gente veio conversando muito sobre isso, mudei algumas questões aqui durante a semana, e que Ele hoje me use de uma forma muito plena, porque se eu falar, como a gente conversa, né, João? Se eu falar, eu falo besteira. Então, que seja sempre o Senhor falando através de mim. Porque essa ideia de renúncia, de matar o nosso eu, para mim é algo muito complexo. Não sei se para vocês é fácil renunciar às coisas, mas para mim é muito complexo. Eu não vim de um berço evangélico, não fui criado num berço cristão. Eu me converti em 2017, me batizei no dia 19 de abril de 2017, ali eu me fiz novo no Senhor, né? O velho homem morreu e ali nasceu um novo homem, que é esse que está aqui hoje. Eu sei de onde eu saí e para onde eu nunca mais quero voltar. Por isso que renúncia todos os dias, o tempo inteiro, integralmente faz parte da minha vida. Porque se a gente não renuncia a todo tempo os nossos prazeres, os nossos amores,
os nossos ídolos, o nosso egoísmo, as nossas vontades, nós não estamos servindo ao Rei que nós hoje louvamos com todas as nossas forças aqui no início da nossa reunião. E meus irmãos, renunciar é fazer valer todos os dias aquilo que oramos, como está lá em Mateus 6, 9 a 13. O Senhor Jesus, para onde é, Rafa? Eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa, Rafinha. Travou. Amém, glória a Deus. Senhor, destrava isso para que a gente possa prosseguir, amém? Mas vamos lá em Mateus 6, 9, 13. Eu acho que todos conhecem essa passagem, que é a passagem que Jesus está nos ensinando a orar. Quando nós orarmos, orando, nos dirigindo ao Pai, Ele diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, quando nós oramos e falamos ao Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, nós de fato, de coração pleno, derramados, nós queremos que o Senhor faça a vontade dEle? Ou será que logo depois, quando oramos, viramos a página e vamos fazer a nossa vontade? Será que realmente fazer a vontade do Senhor, como nós declaramos, é algo que costumeiramente é prática da nossa vida, é o nosso testemunho de vida? Ou será que nós vamos fazer aquilo que dá vontade de fazer, que dá na telha, como se diz aí no popular no mundo? Quando nós falamos, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo alinhamento. Alinhamento do céu com a terra, porque nós sabemos que tudo já está pronto no reino, e o Senhor vai liberando na medida em que nós somos aprovados naquelas provas que nós somos submetidos. O Senhor lá atrás, na criação do mundo, Ele disse: sejam abençoados. Ele disse: vocês serão abençoados se. Então nós temos que perceber que certas coisas, elas só são realizadas no nosso plano, no olho natural, quando nós vivemos o extraordinário. E como é que eu vivo o extraordinário renunciando? Fazendo uma entrega total de si mesmo a Deus. Essa entrega total de nós a Deus, ela é óbvio, exige uma jornada que para nós, ela se torna um tanto quanto difícil. E aqui eu estou colocando a minha vida, a minha vulnerabilidade. Por quê, meus irmãos? Existem milhares de passagens na Bíblia, aliás, a Bíblia é renúncia o tempo inteiro. É renúncia o tempo inteiro. E nós sabemos, o porquê. E vamos explorar isso aqui hoje. Mas eu separei algumas passagens com alguns tópicos específicos para nós podermos então revisitar aquilo que já conhecemos, mas fazer com que o nosso coração hoje seja superaquecido em espírito mais uma vez, para que nós possamos sair daqui realmente entendendo o que é uma renúncia no Evangelho. Todos já ouviram falar de livre-arbítrio aqui? Não é? Lá fora, o mundo confunde a ideia de livre-arbítrio que nos é dada pelo Senhor. O livre-arbítrio é um princípio do reino. E ele significa que você tem a opção, a escolha de andar com o Senhor e aí fazer a vontade dele, renunciando o seu eu, matando a sua carne, dia após dia. Ou você tem a opção de não andar com Deus, andar de acordo com o seu querer, com a sua vontade, de acordo com a sua própria sorte. Só tem essas opções. Mas o mundo lá fora, ele prega a ideia de livre-arbítrio como uma ideia de libertinagem, de liberdade plena, de você fazer o que quiser. E nós sabemos que Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. E o que isso significa como um testemunho de vida para nós? Que se nós formos egoístas, nós estamos pecando, porque estamos desobedecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós temos que, primeiramente, negar a si mesmo, como Jesus nos exorta ali em Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo. Não pode ser uma parte. Eu vou negar uma parte de mim. A outra parte eu vou manter aqui porque eu gosto dessa parte. Isso é interessante, porque quantos de vocês já não ouviram, inclusive os mais novos, o mundo diz aí fora, sigam o seu coração. Quem já ouviu? Sigam o seu coração, né? Sejam vocês mesmos. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, meus irmãos. Se eu for eu mesmo, sem Jesus, e se eu seguir o meu coração sem a renovação do Espírito Santo, eu estou abrindo, literalmente, as portas do inferno e vou entrar nela. Por quê? Vamos pensar seriamente sobre isso. Mais uma vez peço desculpas pela palavra, né, que eu estou trazendo para vocês, mas o Senhor falou, fala. É preciso que nós tenhamos essa fortificação espiritual da renúncia no Evangelho. E Nil, renunciar para viver a vontade do Senhor, dentro dessa perspectiva de livre-arbítrio, nos custa muito caro? Nos custa muito caro? Não é caro, Karina. Caro foi o que o Senhor pagou na cruz por nós. Aquilo foi caro, foi um alto preço. O sangue dele derramado, ele sendo pregado naquela cruz, aquilo foi caro. A minha renúncia não é nada, não significa absolutamente nada, porque viver a vontade dele na minha vida é o que me satisfaz, é aquilo que eu declaro, porque senão a gente vai viver somente no emocionalismo e não vamos buscar diariamente ter uma conversão genuína para viver o verdadeiro evangelho, que é simples. A gente que dificulta, cria liturgias, cria religiosidade. Eu dei um exemplo de manhã que um irmão lá na Verbe Lisboa veio me procurar no culto antes da minha vinda. E ele falou assim para mim, Rodrigo, Fagner, eu tenho uma dificuldade muito grande de orar. Mas por que, irmão? O que acontece? Eu não sei se eu tenho que ficar de joelho, eu não sei se eu tenho que ficar deitado na cama, se eu tenho que ficar sentado com a Bíblia aberta. Aí eu falei, meu irmão, isso nada mais é do que uma religiosidade que é imposta para que nós nos afastemos daquele que quer que nós nos entreguemos de coração. Você pode orar onde você estiver, ore 24 horas, fale com o Senhor o tempo inteiro, em qualquer tomada de decisão, em qualquer circunstância, independentemente do momento. Você vai trabalhar como? Ele de comboio. Comboio em Portugal, tá, gente? É trem. Autocarro é ônibus. Então, se eu falar, é porque eu estou tão acostumado, então já vou logo traduzir. Autocarro é ônibus, comboio é trem, viatura é carro, tá bom? Então, ele vai pro trabalho de trem. Eu falei, esse talvez seja um momento excepcional para você ficar conversando com o Senhor o tempo inteiro. Coloca um louvor, coloca um soaking, né, no fone de ouvido, e vai conversando com o Senhor, vai se entregando, abrindo para Ele suas dificuldades, pedindo para Ele te ajudar. É assim que você vai conversando com Ele com total liberdade, buscar intimidade. Porque quanto mais nós renunciamos o nosso eu, mais nós nos tornamos íntimos do Senhor. Amém? Todos estão entendendo? Quanto mais nós renunciamos o nosso eu, mais nós nos tornamos íntimos do Senhor. Pense no relacionamento entre amigos, entre marido e esposa. Quanto mais nós abrimos mão da nossa vontade, mais o relacionamento cresce. Ou é só comigo? Né? Aqui muitas pessoas são casadas, né? Quanto mais a gente abre mão do nosso eu, a gente cresce naquele relacionamento, o relacionamento fica mais forte, fica mais sólido, o fundamento fica inabalável, que é o amor, que é o que realmente faz construir tudo aquilo que é edificado no Senhor, é o amor de Deus. Então, meus irmãos, renunciar aqui, como Jesus, né, nos exorta, significa realmente abandonar as nossas próprias vontades, os nossos desejos mundanos, em favor de seguir a vontade de Deus. Não é algo simples, é uma jornada difícil, mas a nossa vida é uma vida de sacrifício. Nada chega aos pés ou se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas há sacrifício também. A Bíblia, ela nos exorta, ela exorta cada um de nós a viver uma vida de sacrifício em serviço de Deus e dos nossos irmãos.
Isso nós encontramos ali em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muitas pessoas interpretam esse versículo como uma ideia de culto racional no sentido de entendimento do que você está fazendo. Não, eu entendo que eu estou adorando ao Senhor e estou prestando o meu culto a Ele. Mas é além disso, é muito mais do que isso, é mais profundo. É no sentido de sacrifício de você abrir mão daquilo que você entende como serviço para servir o reino na qualidade em que a palavra nos diz que nós temos que servir. Às vezes eu me pergunto, como é que eu sei se eu estou fazendo ou não a vontade de Deus? Alguém consegue me responder? Como é que a gente sabe se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus, se nós estamos cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós aqui na terra? E aí, Luana, será que a gente consegue responder essa pergunta? É simples, não parece? Mas não é simples. Mas eu tenho um caminho. Qual é o caminho? Eu sei que eu estou cumprindo a vontade do Senhor quando eu estou cumprindo a palavra dEle. Se eu cumpro a palavra dEle, se tudo aquilo que me trazem, eu confronto com a palavra do Senhor e vejo que não está de acordo com os princípios do reino, com as leis do Senhor, então eu sei que aquilo não é a minha conduta, não é aquilo que eu tenho que fazer, não é como eu tenho que caminhar, não é como eu tenho que agir, não é o que eu tenho que falar. Nós, irmãos, temos que evitar certos lugares, certos ambientes, certas músicas. Às vezes, vocês vão ver aí nas redes sociais, pessoas que se declaram, seguidores de Jesus, mas estão em ambientes que não deveriam estar, estão postando coisas que não deveriam postar, falando coisas que não deveriam falar. Renúncia, renúncia. Eu quero viver com Jesus, mas eu não quero mudar quem eu sou. Deus te recebe como você é, mas você não vai permanecer como está. Porque o Evangelho significa que se eu me entrego ao Senhor Jesus e sobre Ele está o senhorio da minha vida, transformações vão ocorrer. Porque quando nós nos arrependemos, meus irmãos, quando nós renunciamos aos nossos pecados, nós experimentamos verdadeiramente uma transformação espiritual profunda. E aqui falo mais uma vez por mim. O que eu fazia lá atrás, eu hoje olho e falo, como eu pude fazer coisas assim? Eu tenho vergonha do que eu era, mas tenho, obviamente, orgulho do que eu sou hoje. Porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Nele nós podemos todas as coisas. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque isso não pode ser meramente um clichê. Isso não pode ser meramente uma fala superficial. Isso precisa entrar nos nossos corações de uma forma profunda, para que a gente possa realmente viver a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Estamos dispostos a viver a vontade do Senhor em nossas vidas? Verdadeiramente. Abandonar as coisas do mundo, como nos exorta João. João diz, lá no capítulo 2, versículo 15, nós não podemos amar as coisas desse mundo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas interessante, num outro momento, o Senhor diz, João diz, que Deus amou tanto o mundo, que mandou o seu Filho para que nos salvasse. Ora, aqui nós temos uma passagem dizendo que nós não devemos amar o mundo e as coisas que nele há. É claro que nós estamos aqui pensando sobre a perspectiva de que nós temos a plena consciência de que o mundo jaz no maligno. E que a cultura do mundo nos influencia, pode nos influenciar, e nós vivermos de acordo com a cultura do mundo. É sobre isso que nós não podemos deixar acontecer. Porque quando nós, Nedson, olhamos para o mundo e olhamos para a palavra do Senhor e vemos
de uma forma muito cristalina, algo errado há. É sobre esse amor que João está falando. Eu não posso amar aquelas coisas do mundo, porque se eu amar aquelas coisas, eu não estou amando a Deus. Eu não posso ser dois senhores. A palavra é clara. Eu tenho que decidir. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho que decidir. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Porque se eu decido viver uma vida buscando o Senhor incessantemente, fazendo com que Ele seja a vontade plena da minha vida, eu não posso amar as coisas contrárias que estão ali confrontando, violando a sua palavra. Isso, na verdade, significa hipocrisia. A gente declara uma coisa e faz outra, como Jesus já denunciava lá no templo. E, meus irmãos, eu não posso sair da igreja, eu não posso sair desse ambiente de glória, da presença do Senhor, declarando meu amor por Ele, dizendo que eu estou aqui para servi-lo, para que seja feita a vontade dEle, e lá fora eu dar um testemunho totalmente contrário. É preciso que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. E como o Senhor cresce e eu diminuo? Quando eu me rendo à vontade dEle, quando eu me derramo para viver o que Ele quer que eu viva. Só que aqui tem um porém. Qual é o porém? Quando eu vou lá fora e prego um testemunho que não é sob os olhos do Senhor bom, eu estou não apenas desrespeitando o Senhor, mas eu estou, na verdade, desrespeitando até a minha própria congregação, com quem eu convivo, com os meus irmãos. Quantas e quantas vezes a gente não vê ali fora testemunhos ruins de pessoas, né, que se declaram cristãs. E nós não estamos aqui para ficar condenando ou julgando, não é sobre isso que eu estou falando. Nós temos que orar por essas pessoas. Existem pessoas boas ali fora que podem fazer coisas extraordinárias para o reino, mas que por uma questão de engano, por uma questão de subversão, de cultura do mundo, que ainda está impregnada no coração dela, ela ainda não teve uma renovação de mente, que nós vamos falar daqui a pouco, em Romanos 12, 2, para se libertar dessa cultura, desconstruir tudo que foi construído durante anos e reconstruir com a cultura do reino. Hoje pela manhã eu estava falando, agora no mês de abril, no dia 3 de abril, nós perdemos a minha mãe. Foi uma leucemia avassaladora, em menos de 10 dias ela foi internada e faleceu. E eu entrei muito fight com Deus nesse período agora de abril. Fight de verdade mesmo, né? Senhor, mas por quê? E querendo buscar respostas, isso e aquilo. E Ele falou comigo de uma forma muito clara. Fala comigo através do livro de Eclesiastes. Não sei se todos já tiveram oportunidade de ler esse livro algumas vezes. Se não o fizeram, exorto que o façam, né? Porque o Senhor realmente fala com a gente de uma forma muito poderosa ali, Marcos, muito poderosa. E Ele me deu muitas respostas. É claro que tem coisa que eu não tenho que saber, porque Ele me protege de certas coisas exatamente para que eu não conheça aquelas coisas, assim como nós fazemos com nossos filhos. Nossos filhos não têm ciência de tudo, né? Nós simplesmente não damos algumas respostas, não damos acesso a algumas questões, e assim o Pai faz conosco. Ele não nos dá acesso a certas situações para nos proteger, para nos guardar. Mas essas respostas me levaram a um convencimento muito importante, que é o seguinte, meus irmãos: tudo na vida que a gente constrói através do nosso eu se transforma em mera vaidade. Basicamente, Eclesiastes vai falando sempre sobre isso: vaidade, 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 tudo é vaidade. E nós somos muito vaidosos. Não é que a vaidade, eu quero cortar o meu cabelo, as mulheres passar um batom, fazer a unha, não é sobre isso. É sobre construção de situações que nos geram uma posição de pessoas orgulhosas. Pessoas, na verdade, que buscam uma colocação, um reconhecimento
pessoas que querem e buscam aceitação o tempo inteiro. E se nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós não estamos preocupados com isso. Porque se o Senhor quiser nos colocar em algum lugar, Ele vai nos colocar. E se o Senhor quiser nos tirar de algum lugar, Ele vai nos tirar. As nossas orações têm que ser: Senhor, me permita estar onde o Senhor quer que eu esteja. Me permita ir onde o Senhor estiver. Mas feche as portas dos lugares onde o Senhor não está. E nem que a minha vontade seja prevalecente para que eu não entre naqueles lugares onde o Senhor não está. Não é fácil, porque às vezes você almeja uma posição, você almeja um cargo, almeja um trabalho. E se for da vontade do Senhor, Ele vai abençoar, Fernando, Ele vai liberar, Ele vai permitir que aquilo aconteça. Mas se não for, amém, porque Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Ele continua sendo Deus. Não é isso que vai mudar a natureza dEle. Não são as minhas vontades, as minhas prioridades, aquilo que eu quero, mas sim o que Ele quer. Uma vez, e aqui ainda, né, nessa questão de respostas que o Senhor veio me dando, em conversa com Ele, no livro de Eclesiastes, eu olho para a forma que meus pais, por exemplo, criaram a mim e a minha irmã, que está aqui comigo hoje. Eles nos criaram da melhor forma possível, dentro daquilo que era o entendimento deles de criação. Eu não aplico, nem vou aplicar, né, alguns dos princípios, algumas das ideias que eles usaram para nos criar na criação dos meus filhos. Porque eu hoje crio os meus filhos com base na palavra de Deus, que é, na verdade, o nosso guia de vida. Mas, volto a dizer, eles fizeram o melhor que eles puderam, dentro do entendimento deles. Meus pais, obviamente, nos amam com todas as forças deles. E sempre quiseram o melhor para nós, mas dentro do entendimento deles de criação. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Amém? Só que nós, quando nós temos essa renovação de mente, essa quebra de cultura do mundo, essa reconstrução na cultura do reino, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. Aquilo que, no lugar onde o evangelho não é o fundamento, nós naturalizamos coisas que, com a palavra de Deus, nós não podemos naturalizar. Nós temos que refutar, afastar aquilo das nossas vidas, renunciar aquilo das nossas vidas. É sempre sobre renúncia. Criar filhos hoje não está fácil. Estava falando com o Sérgio e com a Marilene hoje pela manhã, vindo para a igreja, sobre o Miguel, nosso jovem de 15 anos lá, que a maioria de vocês conhece, saiu daqui com 11, já está com 15, né? E como tem sido desafiador criar, né, instruir um adolescente. Por quê? Não porque ele seja mal educado, não porque ele seja resistente, não porque ele não queira viver com o Senhor, não é por isso. Mas é porque ele vive com amigos que vivem a vida do mundo, amigos da escola. Então, quando nós falamos com ele sobre uma orientação e o exortamos a praticar algo que é diferente daquilo que os amiguinhos praticam, ele logo fica inquieto, a alma dele fica inquieta, né? Mas por que os meus amigos fazem, podem e eu não posso? Aquela história, né? Você não é todo mundo, né? Que todo mundo fala. Mas é mais profundo do que isso. Eu digo, meu amor, porque na verdade você, se fizer isso, você está violando princípios do reino. Vamos sentar aqui, abre a Bíblia comigo. Olha o que o Senhor fala. Ah, tá, entendeu? Você entendeu de verdade? Porque é preciso que você entenda na mente e no coração. Que você guarde isso como um valor do Evangelho para a sua vida. Porque senão chega na segunda-feira, você reseta o teu HD e volta a praticar, ou pelo menos vai começar a ficar com confronto. Pratico ou não pratico? Pratico ou não pratico? Fica na dúvida. E quando a gente tem dúvida, o que Satanás faz? Lembram de Adão e Eva, não é? Quando tem dúvida, será que Deus falou isso mesmo? Que vocês, né, não poderiam?
E aí começam a vir as dúvidas são ampliadas, e aquilo fica como um som no ouvido deles, e aí eles acabam indo para um lugar onde não deveriam ir. Então esse é um perigo que sonda as nossas vidas, inclusive de adultos, jovens. O inimigo, ele é astucioso, e ele usa de ardil para tentar nos levar para um lugar que nós não queremos, não podemos e não devemos estar, porque o nosso lugar é com Jesus, não é com Satanás, amém? Nosso lugar é no reino, é viver para Deus. Então, nós temos que abandonar essas coisas do mundo, não podemos amar as coisas do mundo, nós precisamos renunciar às coisas do mundo o tempo inteiro. Uma outra questão, meus irmãos, a renúncia ao pecado. Eita glória! Quando nós somos libertos do poder do pecado, o pecado escraviza. As pessoas falam, normalmente lá fora, ser crente é chato, porque não pode fazer nada. Na verdade é diferente. Nós podemos fazer tudo, só que nós decidimos fazer aquilo que é a vontade do Senhor, é diferente. Lá fora, as pessoas fumam, bebem, né? se dedicam aos prazeres da carne. Enfim, o mundo oferece muitas coisas. E é muito fácil se apegar. É muito fácil. Por isso que a nossa renúncia tem que ser o tempo inteiro. Volto a dizer, eu sei de onde saí, onde eu estou, e tenho certeza absoluta, porque é uma decisão minha, nunca mais voltar para lá. É essa decisão que eu tomo todos os dias da minha vida quando acordo. Eu não sei vocês, meus irmãos, quando vocês acordam, como vocês falam com o Senhor, vocês já falam diretamente com o Senhor quando acordam. Eu já acordo agradecendo a Ele a renovação da misericórdia, pedindo para que Ele, guie todos os meus passos durante aquele dia, enfim. E já vou fazendo meu devocional, já mergulho na palavra, enfim, louvor. É importante que seja logo o nosso primeiro momento do dia. A sua entrega ao Senhor, a sua premissa do dia seja destinada ao Senhor, aquele seu momento de devocional, de conversar com Ele. Porque o seu dia, ele vai ser totalmente guiado pela presença do Espírito Santo. Porque é assim que a gente vai buscar quando nós pretendemos viver uma vida com Jesus e concretizamos isso através da renúncia ao pecado. O pecado, ele, como está em Romanos 6,11, né? Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos chama à santidade, o tempo inteiro. É muito comum também as pessoas dizerem, só Jesus é santo, só Deus perdoa. Gente, por favor, isso é totalmente contra a palavra do Senhor. O Senhor nos chama à santidade, nós temos que buscar a santidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. E como é que eu busco a santidade o tempo inteiro? Renunciando ao pecado. Quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei, Ele diz, eu vim para não pecar e não pecou. E Ele nos exorta também a não pecar, renunciar o pecado, abrir mão do pecado, lutar contra o pecado. Paulo fala de uma forma muito forte que a carne milita contra o Espírito. Milita de militarismo, de conflito bélico, de guerra. É sobre isso que ele fala, porque não é fácil, a carne milita realmente contra o Espírito o tempo inteiro. Ou só eu passo por isso? Só eu passo por isso? Amém, né? Glória a Deus. Eu acho que é comum a todos nós. Mas o bom é que no final de tudo, o Espírito vence. E vai continuar a vencer, o que eu declaro na vida de todos nós, em nome de Jesus. E vai continuar a vencer, porque é assim que nós temos que agir. Mas eu quero também exortá-los a refletir através de uma pergunta. Será que de fato nós temos feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Eu trouxe um versículo aqui,
que o nosso amado presbítero Sérgio costumeiramente traz, que é João 12, 24, porque a gente tem que compreender isso aqui. Claro que o Sérgio já explicou isso aqui milhares de vezes e todos já compreenderam. Eu só quero trazer um acréscimo, uma perspectiva dentro do que eu tenho sentido quanto a essa questão de frutificar no reino. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, meus irmãos, qual é a mensagem? É preciso desintegrar. Nós temos que desintegrar, Davi. Porque só assim eu vou produzir algo novo e abundante. Então, o chamado ali de João é para que a gente possa o quê? Florescer. Meus irmãos, vamos florescer no reino, fazendo a vontade do Senhor, servindo ao próximo como eu gostaria de ser servido. Nós precisamos pensar de uma forma diferente o servir ao irmão, ao servir ao próximo. É algo que a gente fala muito também lá em casa para o Miguel. Quando a gente serve ao próximo, nós servimos ao próximo para atender ao próximo e não para nos atender, porque não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Servir ao próximo, atender às necessidades do próximo, independentemente de qual seja ela, claro que legitimamente na palavra do Senhor, é óbvio, nós estamos ali para fazer aquilo que o Senhor manda nós fazermos. Servir com excelência, como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Isso é um serviço de reino. Nós somos chamados a isso. Então, meus irmãos, quando nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos nos referindo a um compromisso contínuo de abandonar os padrões do mundo, de renunciar essa vida de valores e cultura do mundo que não estão alinhadas com a palavra do Senhor. Quando nós oramos, volto a dizer, me perdoe por repetir, mas quando nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo alinhamento do reino com a terra, para que aqui nós possamos viver tudo aquilo que já está pronto no céu. Não vou demorar muito mais, meus irmãos, já estou caminhando aqui ao final. Eu sei que eu tenho limitação de horário. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, renunciando tudo que nos afasta da presença de Deus. Isso que é o nosso testemunho lá fora. O nosso testemunho lá fora é sermos verdadeiros servos do Senhor Jesus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Creio eu que todos saibam aqui essa diferença, mas para que não haja dúvida, todos foram criados pelo Senhor, mas somente são filhos de Deus, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador. Aquele, na verdade, que tem o senhorio sobre tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Nós somos filhos de Deus. Nós participamos da herança do reino. Nós somos herdeiros com Cristo do reino dos céus. Nós somos filhos de Deus. E daí vem a importância de sermos humildes. Essa semana eu vi uma imagem na internet que eu achei muito interessante. Não sei se vocês viram também. Era uma imagem de um pastor sentado, né? E as pessoas da igreja lavando os pés do pastor. E do outro lado tinha a imagem dos discípulos e Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu achei aquela imagem tremenda. Porque nós estamos aqui não é para servir, né, uma pessoa, nós estamos aqui para servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus e não a uma pessoa, né? Deixa eu melhorar isso para vocês perceberem melhor o que eu estou dizendo. Não é que nós não estamos aqui para servir pessoas, nós estamos aqui para servir pessoas, é óbvio, né? Como eu disse anteriormente, senão estaria sendo incoerente. Eu estou dizendo que tem determinados lugares que criam certas estrelas, certas personalidades que são, na verdade,
a elas que a glória é depositada. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Então, nós não somos criados para isso, nós somos criados para glorificar a Deus. Nós não podemos substituir o Deus das nossas vidas pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo bispo, pelo apóstolo. O nosso guia, o nosso mestre, o nosso Senhor continua sendo Jesus e continuará sendo Jesus. Amém? Nós somos aqui apenas instrumentos do Senhor. O Rodrigo é instrumento do Senhor, o Vitor é instrumento do Senhor, o Sérgio é instrumento do Senhor, o Zé Carlos é instrumento do Senhor. Somos instrumentos do Senhor. Nós não estamos aqui para sermos glorificados, mas para trazer a glória para aquele que é o Rei da glória. É sobre isso. E então, meus irmãos, como eu estava dizendo lá atrás, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de seguir o nosso coração, sabe, Nil? Porque o nosso coração, está lá em Jeremias, o nosso coração, ele é enganoso. O mundo fala, siga seu coração, seja feliz. E a palavra de Deus diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. Só quem nos conhece com a profundidade que nós merecemos ter de conhecimento é o Senhor. Por isso que as nossas orações, elas são, Senhor, sonda o meu coração. Tira dele tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que não vem de ti. Queima meus ídolos, queima meus amores. Queima tudo aquilo que não é proveniente do reino, que não é proveniente da tua vontade para a minha vida. Queima, Senhor, queima, para que eu possa viver o novo contigo, todos os dias, viver a minha vida com o Senhor. E aí, para isso, meus irmãos, nós precisamos renovar as nossas mentes. O mundo vai falar que nós precisamos ressignificar algumas coisas. E o que é ressignificar? A psicologia, né, minha amiga Ani, usa muito isso, que a minha esposa amada também usa muito isso, a Caroline. Mas eu quero só fazer uma migração do ressignificar na ciência do mundo para o que o Senhor nos traz como ressignificar, que é o que está em Romanos 12, 2. E aí, meus irmãos, no dicionário, ressignificar significa dar um novo significado. É um tanto quanto óbvio, né? Mas é isso. É dar um novo significado a algo que já existe. Geralmente com o objetivo de mudar a perspectiva ou a interpretação sobre uma experiência, objeto, conceito ou situação. Em outras palavras, é atribuir um novo valor, forma ou função a algo buscando superar padrões estabelecidos. O que nós podemos resumir biblicamente em renovação da mente, como está em Romanos 12, 2. E aqui Paulo exorta, de uma forma muito clara, a nós não ficarmos conformados com o padrão do mundo, com os paradigmas do mundo. Pelo contrário, que nós sejamos renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento, reconstruir cultura nas nossas mentes, a cultura do reino em nossas mentes. E essa renovação é para que nós possamos experimentar o poder de Deus através da vontade boa, agradável e perfeita dele. Meus irmãos, isso é incrível, isso é pleno. E eu digo isso pelas minhas experiências com Deus ultimamente. Renunciar a muitas coisas tem feito eu viver coisas incríveis com o Senhor. Eu tenho compartilhado muitas delas com o Sérgio, que é a nossa cobertura espiritual lá em Lisboa. E o meu coração fica muito alegre, fica muito feliz, né, de ver o que a gente tem conseguido caminhar com o Senhor, mesmo diante de incríveis adversidades. Para vocês terem ideia, a gente ainda não conseguiu alugar um espaço, uma loja, uma sala, para nós, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Porque, eu não sei se vocês sabem, a Europa
ela esfriou de tal maneira com relação ao Evangelho, que hoje quando você faz uma proposta, né, de arrendar um espaço, alugar um espaço, dizendo que é para uma igreja, eles nem querem receber a proposta. Nós já tivemos mais de 10 recusas aí, mais ou menos, no período de 8 meses, nos últimos 8 meses. E recusas, assim, bem claras, né? Não, a gente vai tentar alugar para algo mais interessante. Para algo mais interessante. E aí eu oro por essas pessoas, a gente ora aí, Carol, a gente ora por essas pessoas para que o Senhor possa, né, ter um encontro com elas, para que essas pessoas possam ter uma renovação de mente e entender o quanto é importante as pessoas terem acesso à palavra do Senhor. E aí eu peço, irmãos, que vocês estejam em oração, né, para que se for a vontade do Senhor, não a nossa, para que se for a vontade do Senhor, que Ele abra uma porta para a gente, né, que nós sejamos realmente recebidos e que a gente possa, né, instalar. Nós fazemos hoje as reuniões dominicais presenciais lá no meu escritório, que a gente tem uma sala de reunião, cabem lá até 20 pessoas. João já teve também lá, né, com a gente na reunião. A gente forçando bem, cabe 20 pessoas ali, bem apertadinho, mas cabem 20 pessoas, né, na sala de reunião. A gente também faz a transmissão online, então a gente consegue ter visitantes, tanto no presencial. Hoje nós tivemos 10 pessoas no culto presencial, glória a Deus, e com 2 visitantes, né? Uma bênção. E aí a gente faz o trabalho para que essas pessoas continuem conosco lá, né? Hoje nós, na verdade, 3 visitantes, teve um visitante online também. Então, foi uma bênção incrível hoje o culto da manhã, que foi aqui para mim, 6 horas da manhã, né? Amém, glória a Deus, isso é bom. Mas enfim, meus irmãos, a mente, para terminar, a mente é onde os nossos pensamentos, as nossas crenças e os nossos valores vivem em conflito. É tudo aqui na mente. Então, quando nós renovamos a mente por meio do estudo da palavra, Nivaldo, nós vamos ter uma busca constante na nossa mudança de pensar. E essa mudança de pensar gera um alinhamento com a palavra do Senhor, e nós vamos mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, a nossa forma de viver a vida. Nós passamos a viver a simplicidade do reino na vida das pessoas, no dia a dia do mundo, de uma forma realmente em que as pessoas sintam a presença do Senhor nas nossas vidas. A gente costuma dizer que pregar o Evangelho não é necessariamente pegar a Bíblia e ir para a rua, abri-la e começar a falar a palavra do Senhor. Nós pregamos mais o Evangelho, não somente, mais o Evangelho, através das nossas ações, dos nossos exemplos, porque os nossos exemplos vão arrastar pessoas. Por que ele é assim? Por que ele age daquela maneira? Qual é a base dele para ele fazer dessa maneira? Por que ele não é corruptível? Por que ele não cede àquela vantagem? Por que ele não fala um palavrão? Por que ele não se comporta de maneira inadequada na frente das mulheres? Por que ele não é um assediador ou uma assediadora? Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Rei da minha vida. E eu sei como eu devo agir diante do meu Senhor. Porque é para Ele toda a glória. É para Ele que eu devo satisfação da minha vida. Não é para nós. É para Ele. Para nós eu devo um bom testemunho. Mas para Ele, tudo aquilo que eu faço na minha vida. Amém? E para concluir, meus irmãos. Acho que eu já estourei o tempo, né, Sérgio? Para concluir. Com a morte do nosso eu, encontramos satisfação ao glorificar Deus, que é, como o Vitor trouxe na semana passada, o nosso principal propósito, meus irmãos. E eu deixo então 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar, irmãos, antes de eu devolver a palavra aqui para Nil. Vamos orar? Eu quero fazer algo diferente com vocês hoje, rápido. Queria que vocês fechassem os seus olhos e perguntassem ao Senhor, se pudesse ter o grupo de louvor fazendo um fundo musical, só um violão, já... Bênção, bênção, glória a Deus.
Fechem seus olhos, né, e perguntem ao Senhor. Peçam ao Senhor para sondar o coração de vocês, para Ele mostrar aquilo que vocês ainda precisam renunciar para ter um relacionamento mais profundo ainda com Ele. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela palavra que o Senhor liberou para nós. Obrigado porque o Senhor nos entregou agora aquilo que ainda tem resistência em nós, Senhor. E eu declaro, Senhor, para a Tua glória, que essa resistência agora é quebrada, é derrubada, Senhor, para que o Senhor possa penetrar em nossos corações e transformar, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos viver aquilo que Tu tem de melhor para nós, Senhor. Nós renunciamos agora aquilo que está nos impedindo de ter um relacionamento mais profundo contigo, Senhor. Só o Senhor sabe, o Senhor nos entregou, e nós queremos agora colocar na cruz, Senhor, para que possamos viver plenamente a Tua vontade em nossas vidas. E eu declaro, meus irmãos, em nome de Jesus, que vocês vão ter uma semana extraordinária, uma semana de renúncia para viver verdadeiramente o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Nil.